Noemi Francisca de Macedo e o Heraldo Santos, na Beneficência Portuguesa. Noemi, começar com você, queria que você falasse pra gente qual é a primeira coisa que lhe vem à cabeça quando fala Jornal Cidade de Santos. Família e notícia. Qual que é uma boa lembrança daquela época? Olha, são tantas. Uma delas, eu encontrei o grande amor da minha vida. Você vê, o jornal Cidade de Santos era tão diferenciado que até os grandes amores aconteciam ali. E essa é uma das minhas muito boas lembranças. Como é que você foi parar lá no jornal? Tinha um anúncio no jornal? Não, eu estava no primeiro ano da faculdade, em 1974, já estava trabalhando no jornal O Cubatão e um belo dia eu resolvi aparecer na redação e o Isaltino, que eu já conhecia, o colega do jornal, Cidade de Santos, me disse: Noemi, eu acho que vai acontecer uma transferência e vai surgir uma vaga. Eu resolvi ir até lá. Aí não tinha vaga, mas me convidaram para ficar fazendo um estágio na área de variedades com o querido Roberto Pérez, saudoso Roberto Pérez. E ali fiquei, fiz um teste para estágio, depois fui registrada como provisionada e, na sequência, saiu em 1975 meu registro definitivo. Maravilhoso. Logo nessa fase inicial, que cobertura que é muito fresca na sua memória? Que matéria ou que situação te marcou bastante logo no começo que você chegou no jornal? Logo que eu cheguei no jornal, minha primeira matéria foi correr atrás, uma manhã de sol danada, da atriz Irene Rabash. Foi terrível em termos de correr atrás, né? E como é que eu vou escrever? Como é que eu vou falar com essa mulher? Mas a matéria foi aprovada, depois veio a cobertura do espetáculo com Unicef Bruno, estou tentando lembrar o nome, e aí o medo foi passando, mas o frio na barriga, sempre que tinha que entrevistar alguém famoso, me deixava apreensiva, mas deu tudo certo. Agora, Heraldo, queria que você falasse pra gente o que te vem à cabeça assim que fala assim, jornal Cidade de Santos. Na minha cabeça são várias pessoas na rua com o jornal no bolso, principalmente os trabalhadores locais, os estimadores. Então, a cidade era um patrimônio de Santos. Se você olhava, eu era menino, eu já li a Cidade de Santos. Meu pai comprava todo dia, a gente lê as notícias e tal. E é uma memória que nunca sai da cabeça. Trabalhador, um jornalzinho dobrado no bolso traseiro da calça. Como é que você foi parar lá? Como é que você soube que tinha uma vaga lá ou te convidaram? Como é que foi? Não, eu estava no segundo ano da faculdade e naquela época os 2 primeiros anos eram chamados básicos, né? Porque era curso de comunicação, era publicidade e propaganda, relações públicas e jornalismo. No segundo ano, teve um colega da classe que tinha ido na cidade fazer estágio, mas aí ele falou: não, eu não gostei porque a minha área eu estou querendo publicidade, mas quem quiser ir pode ir lá. Aí eu me interessei e falei: mas como é que é? Não, você vai lá e procura lá o chefe de reportagem. E eu fui. No dia seguinte, o curso era à noite, no dia seguinte eu fui lá, entrei na redação e perguntei quem era o chefe de reportagem, era o Sassi, né? E aí eu falei: eu sou estudante, eu queria fazer um estágio. Eu falei: tudo bem, tá. Aí ele chamou lá o editor de esporte, que eu fiquei conhecendo, né, que era o Antônio Carlos Magalhães, e aí eu já fiquei lá, né? Catava milho na máquina, não tinha ainda aquela velocidade, e fiquei um bom tempo no esporte, fazendo aquelas resenhas de esporte amador e tal, esporte de várzea, e depois fui para a editoria de polícia.
Como é que era a tua rotina? Chegar no jornal? Como é que era o seu dia a dia na redação? Por exemplo, eu lembro muito bem mais assim, presença, né, na memória, a atuação na área de polícia, né? Porque o editor era o Alissair Rocha e os colegas eram divididos em cobertura em determinados setores, por exemplo, distritos, você pegava 2, 3 distritos e tal. Então você chegava e você já saía, né? Ia para os distritos, verificar lá o que tinha, quais são as ocorrências e tal. Né? Então essa era a rotina nossa. Voltava para a redação, mas continuava em contato permanente. Naquela época a gente usava muito, mas muito mesmo telefone fixo. Né? Não tinha nada de celular, nada disso. Então era contato permanente com distritos e com o passar do tempo você vai fazendo fonte, né? Com pessoas que são ligadas à polícia, não só policiais, mas todos os outros setores e tal. Então era isso, era contato permanente. O Sassi era o chefe de reportagem e quem que era o editor-chefe? O editor-chefe na época já era o Blandi, quando eu entrei era o Blandi. José Alberto Moraes Alves Blandi. Que mês e ano você entrou? Eu entrei em 78, agosto de 78, fiquei um tempo no estágio e depois fui registrado como provisionado também. E depois você pegou um outro editor? Ou só pegou o Blandi? O Blandi saiu, entrou o João Sampaio. O João Sampaio era o secretário-geral, o Blandi foi para São Paulo, foi para a Folha e ficou o João Sampaio um bom tempo. Como é que era trabalhar com o Blandi? O Blandi no começo a gente tinha medo, né? Eu era jovem repórter e tal, ele era brabão, essa coisa, a gente tinha um certo temor e tal. E a gente usava a lauda, era a máquina de escrever essa coisa toda, ele tinha um lápis vermelho. Então você vê o seu texto, aí isso aqui tá ruim, aí riscava e tal. Mas depois, com o passar dos anos, se mostrou que aquela brabeza toda era, na verdade, né, um sujeito muito afável e tal. E hoje, até hoje, é um grande amigo, o Blandi. Tem gente que fala que na verdade ele interpretava um personagem, você tem essa percepção? Eu acho que sim, viu? Eu acho que ele fazia esse tipozinho mesmo e tal. E ele era a saladeira, a gente chamava de aquário, né? Era box todo espelhado e tal, e ele filmava um cachimbo, e era a marca registrada do Blandi também, era o seu cachimbo. Então quando ele chegava de manhã, ele já estava, né, acelerado, ele já vinha, os olhão esbugalhados, o que tem aí, não sei o que e tal. Mas o Blandi teve 2 passagens, né? Eu, no Cidade, na minha época, né? Isso quando eu entrei, aí ele saiu, quando foi para a Folha, o Cidade era do Grupo Folha, ficou o João Sampaio, depois o Gabriel Tranjan, e o Blandi voltou. Quando ele voltou, na época do Tranjan, o Cidade tinha passado por uma revolução, chamado politicamente correto e tal, se avaliava muito, se podia dar notícia, ouvir 2, 3, 4 lados e aquilo de certa forma travava. O Blandi quando voltou, não, já era o jornalismo popular mesmo. Eu lembro que nessa época eu estava cobrindo o setorista da prefeitura e o prefeito era o Oswaldo Justo. E ele tinha baixado um decreto para tornar mais rígida a fiscalização no centro, contra ambulantes, vendedores, essa coisa toda. E eu fiz a matéria, decreto do prefeito e tal, pé de rigor da fiscalização, vendedores ambulantes e tal. O Blandi falou, não, a gente tem que ir no popular, nada disso, é nada justo e tal, não sei o que, não vai ficar nem aleijado no centro. Aleijado, ele se referia àquele, era muito comum em Santos, né, esse pessoal deficiente, tá, que vendia bilhetes de loteria, era muito comum. E no texto dele ficou assim, não vai ficar nem aleijado no centro, se não tiver licença. Era mais ou menos assim. Eu lembro também uma reportagem trivial, né, de uma colisão de 2 carros. Ele falou, não é colisão, é trombada. Então a figura do Justo era assim, bem tudo, do Blandi era bem popular. E ele pegava no pé do Justo, né? O prefeito João Justo. Todos os prefeitos, né? E todos os prefeitos. Primeiro o Carvalhinho, quando eu entrei, né?
o seu salto alto. E tinha, né, o chargista, o J.C. Lobo. Nossa. E ele dava ênfase, o prefeito nomeado, né? Ele chamava de interventor, alcaide, burgomestre, essa coisa toda. E ele era de estatura baixa e usava um sapato com salto alto, carrapeta. Então, nas charges do J.C. Lobo, ele pedia para dar ênfase no saltinho alto. Correndo atrás dos cães. Correndo atrás dos cachorros, correndo atrás dos farofeiros. Na época se falava, né, do turista de um dia era farofeiro. E botava o prefeito correndo atrás desse pessoal, né, carregando as suas maletinhas na praia, né, a coxinha de galinha e o prefeito atrás. Ele era implacável, o Blanc nessa área. A gente ficava preocupado com a manchete, como sairia a primeira página do dia seguinte, né? Uma matéria que você fez. Deixava a gente em expectativa. Era sempre uma surpresa o que o Blanc ia fazer. Sim, porque você não sabe como sua matéria seria editada. Eu lembro de uma surpresa. manchete que marcou muito, dessa criatividade e dessa, vamos dizer assim, entre aspas, picuinha que o Blanc tinha. Era uma época, por exemplo, em que a Santa Casa de Santos estava atravessando um problema financeiro muito grande e tal, e os funcionários faziam greve. Né? Faziam greve, ficava aquele tempo todo, né? Prejuízo não só para os trabalhadores da própria Santa Casa, como para a população e tal. E eu lembro que o diretor da Tribuna foi tentar, né, uma solução lá, negociar, né, uma saída para a crise dos trabalhadores. Então. E na saída, para fazer a matéria, a manchete do Cidade de Santos no dia seguinte foi o seguinte: Missão Santini fracassa na Santa Casa. Santini são os diretores proprietários do jornal A Tribuna, né? Fracassa a Missão Santini na Santa Casa. Pegava no pé dele. Ô, Noemi, você pegou um período bastante longo, né? Desde dessa época da faculdade até o encerramento do jornal em si, né? Eu queria primeiro que você falasse pra gente a percepção que você tinha do jornal sobre a gestão do Blanc. O que mais te chamava a atenção? Eu acho que o que mais chamava a atenção era a linguagem. Você tinha que falar uma linguagem popular. Os mais diferentes assuntos você abordava de um jeito mais fácil da leitura. Por isso que eu falo que o Cidade de Santos é uma verdadeira escola, principalmente quando eu passei, acho que por todos os setores, começando variedade, pesca, polícia, sindical, fórum, educação. Então, você aprendia a usar o seu linguajar de forma diferente. Então, no dia a dia, você entendia o que aquela comunidade, antigamente a gente nem usava o termo comunidade, mas o que aquela região mais gostaria de saber de que forma você chegaria lá. Porque até religião, você tratava numa linguagem que o pessoal entendesse, que a liturgia era a história da missa. Então, quer dizer, tudo era muito mais voltado para o público leitor. Eu fiquei sabendo que eu passei a editora de educação, eu fazia educação nesse período, e eu fiquei sabendo que eu era editora de comunicação no ônibus lotado. Você imagina em São Vicente para Santos, ônibus chapado, 7h e pouco da manhã, e eu fiquei sabendo pelo jornal no bolso de um estivador. Eu sentada, olhando, nossa, meu nome ali. Fiquei preocupada. E o rapaz de costa, aliás, o estivador era o tradicional 2 metros de altura por 2 de largura. E eu sem querer não, fui me aproximando para tentar ver se era o meu nome mesmo. E o ônibus, aquele trampo, ele me empurrando a mão no bolso, trazendo do estivador. E ele olhou, aborrecido, eu falei, não, desculpa, eu só queria ver se era o meu nome. Ele tirou do bolso e mostrou. Então, de repente, eu era editora de educação. E naquela ocasião,
eu não lembro o nome agora do secretário de Educação do município, que assim, ele tinha tomado uma atitude contra as decisões relacionadas à educação, mas era algo que favorecia a população, porque era um terror. Mães dormiam na fila da escola para fazer a matrícula, você imagina. E ele resolveu que isso não ia acontecer mais. Então a gente colocou, secretário contraria legislação e abre escola para o povo. E ele colocou desse jeito, que eles, a secretaria fazia o título, mas você podia dar sugestão. E embaixo estava lá, no francês, que é de Macedo. Aí eu falei para o estudante, pode pegar, sabe, toda sem jeito. Ele falou, não, fica. E eu fui para a redação com o jornal na mão. Então, eram coisas assim que só no cidade acontecia. Eles nunca te informavam quando você assumiria um outro setor. E a gente passou por vários setores e todos aprendendo não só a linguagem da redação, a linguagem do jornalismo, mas a linguagem do público a que você se dirigia. Por exemplo, quando eu fui guinada para fazer pesca, eu odiava aquele cheiro do entreposto ali na ponta da praia, era um terror. E a linguagem? Eu não sabia nada de peixe. Então você passava a aprender e você fazia grandes amizades, uma coisa impressionante, criava muitas fontes, e as fontes eram as coisas mais ricas que nós tínhamos. Eu, por exemplo, tive fontes que passou de avô, pai para filho. Então, e nos acompanhou vindo do setor de pesca para o setor de polícia, para o fórum, para todos os setores. Então, eram pessoas fiéis, ao ponto de nos auxiliar, incrível isso, nos auxiliar em várias elucidações de casos. Inclusive nós, na cidade de Santos, nós tínhamos que estudar casos realmente, por exemplo, o setor de polícia, quantas vezes o repórter do Cidade de Santos, o repórter policial, o Heraldo é testemunha disso, ajudou a solucionar casos. Porque nós tínhamos uma referência anterior. Eu, por exemplo, vim do processo de extinção da Guarda Civil. Então, você já conhecia os policiais que foram tanto para a área civil como para a polícia militar, né? Porque aí veio a polícia portuária, a polícia força pública e a guarda civil. Então, e essas pessoas, com a extinção da guarda, todos foram acoplados na Secretaria de Segurança Pública. Então, onde eles estavam? Nos postos policiais, nas cadeias, né, como agentes. Então, a gente tinha uma facilidade e aquelas fontes que nos acompanhavam no setor de pesca migraram para esses. E ali, como a gente vivia nos bairros, favelas, as palafitas que estavam se formando, a gente conheceu toda a gama da sociedade. E aí nós fomos nos deparar com alguns conhecidos na cadeia, nas audiências nos fóruns, porque a gente também foi repórter forense, e as nossas fontes continuavam mais vivas que nunca. Então, o Cidade foi realmente uma grande escola. Situações fantásticas que editores corajosos, como o Grande, nos permitia ir a fundo e, como eu vou dizer, enfrentar a discussão com os grandes advogados que nós conhecemos. Poderíamos desmenti-lo, sim, desde que tivéssemos a consciência. E alguns deles, famosos inclusive, tentaram, sabe, mudar, inverter situações. Nós vivíamos, a região vivia uma situação muito difícil de contaminação. Foi a época de Setembro, foi a época de denúncias de Cubatão, de Santos, São Vicente, Samaritá. A contaminação da roda, né? A contaminação da roda, nós trabalhamos direto, assim, eu fiquei
acho que nesse setor, nesse caso, por mais de anos. O pó da China. Foi assim terrível. Nós conhecemos famílias que viveram a maldição da contaminação, de deterioração, degeneração, terríveis. E conseguíamos colocar o dia a dia das nossas matérias que iam para a USP, que a gente tinha que ir para São Paulo, para hospitais onde estavam essas pessoas. E referência ao Ministério Público, né? Que estava surgindo naquela época, né? Então a gente teve que se especializar. Então nós éramos obrigados, assim como se especializar num caso difícil desse, né, da saúde, né, que virou um caso de saúde pública, contaminação de lençol freático, era um terror. E até carnaval. Nós éramos obrigados a conhecer, a estudar, para que o jornal fosse sempre uma referência, para que a nossa matéria publicada não sofresse uma contestação. E se sofresse, teríamos que ter base para sustentar. E aí ele estava sempre no apoio. Noemi, ao mesmo tempo que o jornal ajudava a transformar a sociedade, como você está falando, me parece também que o trabalho no jornal ajudava a transformar quem trabalhava no jornal. Com certeza, porque você era obrigado a conhecer uma outra realidade que você jamais... Eu jamais me imaginei entrar num presídio em meio a uma rebelião. Se você imagine isso, quinto andar do Palácio da Polícia, aquilo pegando fogo, jogando cadeira pela janela, arrancando cadeira de dentista, e você lá no meio, só que tinha uma coisa, os presos os respeitavam. E eu lembro a minha primeira matéria de uma rebelião foi em Praia Grande. Foi horrível. Eu não estava preparada, um fim de semana, o Blandi liderou, não foi o Blandi, foi o, se não me engano, João Sampaio. Fim de semana, você podia ir com a bermuda, uma bermuda social, claro, cobrindo o joelho, aquela coisa toda, você podia ir mais à vontade. E eu estava mais à vontade. Para onde eu fui? Para a rebelião. Lembro até hoje, eu estava com uma bermuda branca, uma blusa laranja. Agora você imagina essa figura entrando com os policiais no meio daquela gritaria, pancadaria, sangue, aquelas coisas. Gente, era um terror. Então você era obrigada a se adaptar a essa realidade e não levar o problema para casa. Isso era, acho que foi o pior para mim, foi trabalhar essa situação. Tá. Geraldo, várias pessoas falam sobre, que trabalham no jornal ou conviver com o jornal, falaram sobre a razão para a qual o jornal foi criado, né? Tem várias versões aí, né? Qual a informação que você tem? Para que o jornal Cidade de Santos foi criado em Santos? Olha, um dos sócios da Folha, do Grupo Folha, era o Carlos Caldeira. Então, como ele era cientista, a informação que eu tenho... Espera, para tocar aqui. É o relógio. Vai ficar bom até isso aí. Ele tem que ir na corda a cada 24 horas. Então, o Caldeira era de Santos e tal, então, como ele passou a ser sócio do Grupo Folha, ele queria um jornal em Santos, queria um jornal popular em Santos. Daí da criação do jornal, que foi, se não me engano, em 1967, que foi criado a Cidade de Santos. A informação que eu tenho é essa. Agora, os aspectos políticos e tal, eu desconheço. Sinceramente, eu não sei. Agora, uma das características que o Cidade manteve durante toda a sua existência é de que ele era realmente por exemplo, um órgão. Naquela época não tinha Código do Consumidor, Proteção do Consumidor, mas era uma instituição de proteção do consumidor da sociedade. Se sempre tinha algum problema, ele falava, eu vou no Cidade de Santos, resolvia, eu vou no Cidade. Né? Essa era a característica do Cidade, porque sabia que era uma posição firme, forte, né?
uma letra forte para corrigir imprecisões e irregularidades na vida cotidiana da cidade. Vê que falava assim, eu vou na cidade, pronto, resolvia o problema. Né? E a Noemi falou muito bem, né? O Bland sempre foi um editor que muito corajoso. Eu lembro que no fim da ditadura houve uma greve aqui no Porto de Santos, os tiradores pararam o porto. E o governo federal mandou para cá os fuzileiros navais, mandou um navio com os fuzileiros navais e eles ocuparam o porto. Bom, greve e tal, então a gente tinha uma escala diferenciada. Eu logo cedo, eu e o Carlos Nogueira saímos para... Carlos Nogueira era um repórter fotográfico. Saímos para verificar como é que estava a situação no porto. Em determinado trecho, nós encontramos um grupo de fuzileiros dormindo, né? Com o fuzil FAL do lado assim e a botina para cima. E um deles estava com a botina furada. O Carlos, com a sua visão de repórter, falou, não teve dúvida, fotografou até. E aí a gente voltou para a redação, a matéria e tal, e o Bland queria ver as fotos, tinham sido reveladas e tal. E essa foto do soldado, né, com a botinona assim, primeiro plano. Aí o Bland falou, olha, quer saber? Eu posso até preso, mas eu não vou deixar de dar essa manchete. Como é que é? A manchete era mais ou menos assim: estivadores desafiam fuzileiros e greve continua. E a foto em primeiro plano, o soldado, fuzileiro naval, com o pezão assim furado e o fuzil do lado. Essas são algumas, né, das que a gente lembra. O jornal era popular, né, nesse sentido aí de ser combativo, mas tem gente que fala que ele nunca se equilibrou financeiramente. Qual que era a percepção que vocês tinham naquela época ali? Você tinha, o Heraldo, da questão financeira do jornal? O fato dele ser muito independente, isso também atrapalhava um pouco, porque o anunciante tinha medo. Mas como ele era pertencente a um grupo forte, essa questão nunca chegou a ser levada tão a sério, né? Até o momento em que houve aquela revolução, né, o chamado Projeto Folha, que eles acabaram com todos os jornais populares. Tinham notícias populares que vendiam horrores e não tinham uma publicidade, né? Notícias, inclusive, virou um filme recente agora. O Cidade ia praticamente na mesma linha, não tão sanguinário quanto o NP. A NP também trabalhou no NP, né? Então, sabe, essa percepção das finanças, ela não era tão premente. Ele tinha, sim, sustentava alguma coisa e tal, mas não a ponto de... Se ele fosse sozinho, independente, ele não subsistiria. Ele tinha essa ideia de que tinha um grupo Folha por trás, então o jornal era forte. E uma outra característica também era assim: Cidade de Santos, redação, Rua do Comércio com Rua do Comércio, com 15 de novembro, Centro Velho de Santos e tal. Fechava, na nossa linguagem, encerrar, acabar o trabalho do dia, 7 horas da noite. Né? As oficinas eram no Grupo Folha em São Paulo, na Barão de Limeira, lá. Né? Então o jornal ia por malote, uma parte, aquilo que era produzido na parte da manhã, essa coisa toda, e o restante por telex. Né? E a gente falava o seguinte, a gente sempre falou o seguinte: o Cidade era uma guerrilha, enquanto a Tribuna, né, era aquele exército, né, com aqueles tanques antigos e tal, com difícil mobilidade e tal, a ponto de a gente cobrir, o Santana, acidentes na Via Anchieta. Íamos para o local, fazíamos tudo que tinha que ser feito. O Itamar Miranda, que era o chefe da fotografia, muitas vezes ia, tomava a frente, voltávamos, às vezes do próprio local, passava telefoto, e a gente conseguia dar furo na tribuna, por toda essa dificuldade de logística que nós tínhamos. Então, por isso que se falava, o Cidade, em termos de jornalismo, era realmente uma guerrilha, estava sempre se rastejando e tal ali, e chegava à frente. Essa é uma das marcas também da Cidade de Santos. Você cobrir um acidente numa Via Anchieta, nós não tínhamos ainda nem a imigrante começando e tal,
difícil, né? Chegar no local, essa coisa. Eu lembro que eu cobri um acidente de um ônibus que caiu numa ribanceira, morreram 34 pessoas, foi uma comoção na cidade, né? E nós demos essa notícia e a tribuna não deu, não tinha como. Chegamos lá, fizemos tudo, cheguei a descer uma ribanceira lá com o bombeiro, daquelas cordas, voltando para a redação, todo enlameado e tal. E no dia seguinte estava lá estampado no jornal, na primeira página, todo esse drama aí enfrentado pelas famílias e tal. O interessante é que a cobertura era sempre à frente, mesmo quando o jornal. Tínhamos que encerrar às 19 horas subiu o motorista, mas sempre ficava na expectativa, se tivesse um acidente, como é que ia chegar até lá para pegar aquele material que estava com o carro impedido, sempre tinha isso. E tinha os meninos do Telex, o que acontecia? De repente ele estava passando a notícia no Telex, mas aconteceu algo que a gente tinha que publicar, tinha que dar. Então o que fazia? O Bland nunca ia embora, o Bland, o João Sampaio, esses sempre ficaram até tarde, não ia embora. Então a gente passava para ele, Jota, mas está acontecendo isso. Ele mandava, ele redigia a moda dele, entregava para o menino do Telex, isso daqui primeiro. Então saía na primeira página, não tinha matéria lá dentro porque não dava tempo, mas saía na primeira página. Até porque o repórter que ficava de plantão à noite, era terrível. Se ficava ali rezando para não acontecer nada. Para não tocar um telefone, porque só tinha você. Se ouvisse uma sirene, pronto. Era muito interessante isso, porque você ficava na expectativa. Você queria fazer alguma coisa, mas dependendo do que acontecesse. Quantas vezes você estava no plantão noturno e você tinha que subir o morro? Era assim, uma loucura, esperando a Kombi, que a gente chama o trem da alegria, né? Era uma combaça que saía com 2, 3 repórteres. Então, esperando que aquela Kombi voltasse para você. A mesma Kombi fazia distribuição de madrugada e pela manhã e à tarde levava os repórteres. Saía um bonde, né? Um bonde. Um ia para a ponta da praia, o outro não sei o que e tal. Né? Todo mundo. Então, quem estava na chefia da reportagem tinha que ter também essa logística para acomodar todo mundo. Era terrível. O interessante é que você cobria todo o litoral. Quantas enchentes, Francisco Aloysio, o Chicão e eu, fomos para Iguape, uma combaça que não chegava na metade da cidade, já não tinha como entrar porque a água já estava. E nós íamos a pé, correndo dos bichos que podiam passar, tinha horror, e o Chicão era bem mais alto que eu, então ele me puxava. E a gente tinha que mandar de lá, achar um telefone para mandar notícia. Porque não tinha como mandar. Você ia falando, né? Da tua cabeça tu já tinha matéria e o colega lá. Na redação ia escrevendo. Muitas vezes direto na máquina de escrever e tal. Geraldo, você falou sobre as viaturas que levavam os repórteres. Parece que era uma coisa muito presente isso daí, né? As viaturas andando pela cidade, é isso, né? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Era muito interessante. O Cidade, a Folha, né? A característica era aquela cor amarela, né? Amarela e azul, né? Então, estava o Cidade, estava ali o carro, falou, opa, aconteceu alguma coisa. Né? Vamos lá ver o que é e tal. E era muito frequente mesmo, né? Então, é o que a gente fala hoje, né? Hoje você tem repórter de redação e de internet. E a gente sempre aprendeu na faculdade. O lugar de repórter é na rua. Então, no Cidade tinha equipe de rua, repórter de rua mesmo. Tal, né? Porque durante muitos anos, no jornalismo, tinha aquela coisa, né? Você era um repórter e tinha um redator, né? Que ficava lá na redação e tal. E o repórter chegava, ele não redigia, ele contava os fatos que tinha que o escriba lá, né, fazia. Não, Cidade não. Isso é texto pronto e acabado. Vai apurar e vai escrever e vai revisar. Né? Embora nós tínhamos, né, os nossos copydesk e os nossos revisores. E era uma equipe boa também lá na Cidade de Santos, muito forte também. E tínhamos um setor, um arquivo muito
O arquivo, eu acho que foi um setor fantástico, fantástico, com o Eduardo, eu lembro o sobrenome, que era o chefe do arquivo, Marcílio Dias, Júlio César. Você saía e dizia, olha, eu vou fazer tal matéria assim, eu preciso de alguma coisa. Quando você voltava, eles já estavam ali com a pasta reservada. Aqui o assunto de praia está aqui. O assunto, o último acidente no cais está aqui. A última caso de prostituição denunciado está aqui. Então, eles te auxiliavam. O J. Muniz, o grande marechal do samba, nosso colega, ele trabalhava praticamente no arquivo. Ele quase não ia à redação, né? Ele ia dar um dia, mas ele ficava no arquivo, ele já tinha o local dele. E os meninos, como a gente chamava, os meninos do arquivo, conheciam o setor de cada um dos repórteres. Então isso nos ajudava muito, muito. Eu lembro de uma enchente horrorosa, além dessa de Iguape, Cubatão. Eu trabalhava no jornal O Cubatão e já no Cidade de Santos. Então, eu passava o dia lá. E essa enchente foi horrível, 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 que tudo ficou parado. Água, nós descemos do ônibus, porque não tinha mais lugar, nós descemos do ônibus com água na cintura. Agora, você imagina de salto, descendo de um ônibus, no meio d'água, e o cara gritando, olha a cobra. Meu amigo, mas era divertidíssimo, era muito bom, foi um aprendizado. Eu devo, o pouco que sei, eu devo a essa escola. Quando ainda estudante, nós já éramos diferenciados, porque quando você chegava na classe, os professores sabiam por que você estava atrasado. Então você chegava na classe, eles já perguntavam qual é a manchete, Então você tinha uma vantagem, digo isso, uma vantagem. E o Cidade era muito bem visto, né? Quando você se identificava, repórter do jornal Cidade de Santos, eu lembro quando fui comemorar o São Vicente, acho que para eles ficou mais, para a chefia ficou mais tranquilo, eu fazia a cobertura de São Vicente. Então foi a primeira cidade onde eu fui deslocada. Não, primeiro foi Cubatão, depois São Vicente. Em São Vicente não tinha local para ficar. Como que eu vou? Não tinha carro. Para começar, eu saía da minha casa, já estava em São Vicente. Não tinha carro, eu não tinha um telefone. Onde eu vou ligar? Como é que eu vou saber que tipo de coisa? Então, o que fazia? Nós, jornalistas, repórteres, nunca fomos opositores. Opositores eram os jornais, nós não. Então, onde ficava? O colega com o responsável pela sucursal da tribuna, que tinha sede, que tinha tudo. E dali eu saía com eles, com o fotógrafo Estevão, o repórter variava, né? Um deles, o Hércules, foram vários que passaram. E a gente saía juntos. Não tinha esse, nós não tínhamos. Então o que fazíamos? A exemplo que a gente combinava com o colega quando eu era editora de educação. Nós vamos cobrir a mesma matéria, só que eu vou dar esse foco, você vai dar esse. Então nós não tínhamos esse problema. E São Vicente era assim, porque São Vicente, para você voltar para a redação, para escrever a matéria, você imagina num ônibus, porque não tinha carro. E o carro do colega da tribuna só circulava lá em São Vicente. Então eu ia para a redação lá em São Vicente, quando chegava 7 e pouco da noite, eu já estava com a matéria pronta, só para revisão. Então, era um trabalho, era uma época assim, gratificante para o jornalista. Você, inclusive, aprendia a conviver com o outro, mesmo tratando de situações, mas eu tenho que dar o furo hoje, dou eu no nosso setor. Amanhã fica você. E sempre convivemos bem, em todos os setores. Outra coisa que eu queria falar com você é o processo de produção do jornal. A redação era em Santos, mas a impressão era em São Paulo. E aí tinha os tais malotes, e depois as laudas eram compostas, e tinha muito erro no meio do caminho aí, né? E
Eu queria que você falasse dessa dificuldade aí, quais os erros mais chamativos que aconteceram naquela época, que você mais lembra? Olha, não foi exatamente esse da produção, foi um erro que uma vez o Cidade publicou, tinha uma coluna lá do necrológico e tal, publicou a morte de um cidadão, mas o cidadão não tinha morrido. Aí no dia seguinte o cidadão foi lá bravo, não, eu não morri, tô aqui, não sei o que e tal. Você acredita que na retificação saiu errado novamente? Você também tinha essas peculiaridades aí, então, sabe? Aí acho que o cara disse, não vou mais lá, deixa o morto, deixa pra lá, porque senão vão me matar pela terceira vez, então é complicado. Mas quando ia para o malote, o material já estava revisado, não tinha muito problema não, porque o que dava às vezes algum problema é quando é aquela coisa, sabe, do imediato, né? Que você não tinha mais a equipe, você estava sozinho e tal, e aquela história, né? A gente que escreve, você tem na tua cabeça, mas você vai sempre precisar de que alguém dê uma revisão, porque é aquela história, né? O teu pensamento ele é sempre muito mais rápido quando é tua escrita, tem isso. Então tem gente que acha que não precisa de revisão, precisa sim, precisa que alguém outro leia e tal. Você pensou uma coisa, mas você não traduziu ali no papel, na tela, no computador, aquela tua ideia. Esse é o grande problema. Quantas vezes você revisa, você não consegue ver o seu não enxerga, erro. Você não vê. Você tem que ter uma leitura de alguém que esteja afastado daquela situação. Ô Noemi, você passou um período bem longo no Cidade, né? Foi até o fechamento do jornal. Eu queria que você contasse pra gente quando você percebeu que a coisa não estava indo bem, que o jornal estava caminhando para o fim. Aí foi triste. A gente já tinha, quando o Bland voltou, quando o Bland retornou, já nos anos 80, já tínhamos a informação que o jornal iria fechar, em função da desavença. Não, já era o Projeto Folha, ele já tinha um instinto, né? O Notícias, que faz discussão, e um outro jornal popular que tinha no Grupo Folha, e o próximo seria Cidade. A gente já tinha essa expectativa, né? Já estávamos, acho que estávamos de sobreaviso, mas não queríamos acreditar, essa é a realidade. Tanto que a gente tentou negociar, inclusive na minha casa, né? Teve um grupo que trabalhou muito, indo atrás de ministros, o Pazianotto tentou nos ajudar. Mário Covas era essa Isso, Mário Covas. Vocês ligaram para ele? Nós ligávamos para ele, criamos um... Está pegando fogo na sua cidade, isso está aí. Mas o que está acontecendo? O Pazianotto, ele disse que o telefone estava em casa, de manhã, preparando para ir para a redação, e ele ligou. Nós só tínhamos telefone fixo, já era um avanço, né? Nós tínhamos um telefone fixo e ele ligou, que era contato. Falou, olha, eu acho que não vai dar. Por quê? Nunca vou esquecer as palavras dele. Por quê? Hoje, a direção da Folha vê o jornal Cidade de Santos como uma pitanga e eles vão fechar. Aí aquilo já foi um choque, chegando na redação, já conversamos, e um grupo então foi para São Paulo conversar com o Caldeira. Não, foi o Caldeira. Conversar com o Caldeira. Para ver o que. Afinal, ele era de Santos, afinal, ele esteve aqui, ele foi prefeito, ele era o menino dos olhos dele jornal. Então, fomos um grupo. Eu lembro bem, Vera Correia, Ercília, e tinha mais um rapaz que eu não lembro se foi o Irineu. Fomos lá conversar com o senhor Caldeira, porque foi triste, foi terrível. E ele, o senhor Caldeira, então, me disse naquela noite, naquela tarde, ele estava preocupado com outras coisas.
Eu tenho a imagem dele até hoje que não me arrependo do que disse aí. Arrumando a sua calça de moletom que estava caindo. Falei assim, hoje eu estou muito triste porque o problema lá com a filha e a minha cachorra morreu. Então hoje eu estou com mais problemas para resolver, então posso ajudar em mais alguma coisa? O senhor pode. Suspender sua calça que está caindo e está aparecendo sua fralda. Eu estava com tanta raiva dele naquele momento, pela forma jocosa como ele nos tratou, como se fôssemos... Não era coisa. A preocupação dele era outra, que ele não ia se dispor com o sócio, mas sequer para defender o que representava o jornal. Ele acabou com o jornal. E aí eu acho que foi a Ercílio Vera que disse: o jornal Cidade Santos é muito maior do que isso. Levantamos, quando estávamos na Serra, já a notícia de que já tinham desocupado o jornal, chegamos, já estava tudo revirado, foi muito triste. Mas a gente já tinha expectativa, mas não acabar dessa forma. Nem Mário Covas, na época, ele disse: eu não tenho como ajudar vocês. Era uma decisão que já tinha sido tomada. Da mesma forma que foi feito com Notícias Populares, só que o Notícia não teve esse rompimento com a redação, porque a maior parte do Notícia já estava em São Paulo, já estava trabalhando direto com a Folha e em outros jornais do grupo. Então, eles não tiveram esse desenlace. Eu lembro que em Caldeira, quando falamos, olha, tem tanta gente, o pessoal, desde a limpeza, manutenção, porque era todo mundo muito medo, eles estão desesperados, porque eles têm família como nós, têm filho. E ele disse: cada um tem a sua família. Então, eu tenho isso até hoje, eu vou morrer com essa imagem dele. Exatamente. Então hoje ele deve estar lavando as mãos em algum lugar. Eu tenho uma mágoa muito grande dele, na forma como ele tratou o jornal. E que ele se serviu desse jornal. Então, isso é uma mágoa que eu vou... Outra coisa que é interessante, que muita gente fala, que o jornal, como vocês falaram, o jornal sempre foi muito combativo, né? Sim. Muito crítico, né? De fiscalizador, e fiscalizava o poder, fiscalizava o prefeito de plantão, né? E aí eu queria fazer duas perguntas primeiro, na verdade. Primeiro, a relação do jornal, em especial o seu editor, com o prefeito Carvalhinho. Era muito gostoso. E depois eu pergunto para você, o que mudou depois que o prefeito virou Carlos Caldeira? Primeiro vamos falar do Carvalhinho. Como é que era a relação do jornal, e em particular do editor, o Blandi, com o prefeito Carvalhinho? De tapa sem beijos. Era assim. Era uma... Eu digo que era uma perseguição dos dois lados. Nas primeiras, eu acho que eles dormiam pensando como é que eu vou infernizar a vida do Carvalhinho. E o Carvalhinho, por sua vez, pensando como é que eu vou calar a boca do Blandi. Porque não era o jornal, não era a prefeitura. Parecia pessoal, embora não fosse, mas não era. Eu falei assim: se tem governo, eu sou contra. Se eu não sou contra, eu sou fiscal. Então, essa relação deixava a gente sempre em alerta. Se eu pegar uma pauta hoje, se eu fosse da geral, eu já ia pensando na pauta. O meu primeiro chefe de redação foi o Vitor Florenzano. Era uma pessoa muito educada. Ele se cobrava muito, porque ele não queria ser cobrado pelo Blandi, porque eles discutiam muito. Então ele dizia assim: quem vai trabalhar comigo hoje na geral, quando você chegar? Você. Você estava ontem? Estava, então você vai dar continuidade.
você hoje vai atrás do Carvalhinho. Mas ele vai dar vai fazer alguma coisa, uma inauguração, então você vai falar antes dele chegar. E você vai sentir e vai ouvir a população antes dele chegar. Porque depois que ele chega aqui e inaugura, o clima muda. E a gente tinha que colocar o antes e o depois. E aí quando você chegava para falar com ele, prefeito, agora não. Aí ele fazia assim, né? Agora não. Ainda nem falei nada. Ah, mas o quê? Não. Mas senhor, não. Então você ficava do lado. E eu lembro uma vez, escola Zona Oeste, Zumira Campos, acho que era isso. E ela ficava, a escola ficava, não, fica na centro, né, na praça central, tal, dentro do lado dele. Estou ali. Aí ele falou assim, e eu tinha mania, a gente aprendeu isso, escrever sem precisar olhar para o papel para ver a reação da pessoa. E eu aqui do lado, ele fez assim, no meu caderno, presta atenção no que você está escrevendo. Eu não preciso, estou falando de você. Quero ver, sabe assim, ele tinha um tom de voz rasgado. Quero ver amanhã o que você vai escrever. E era uma relação de tapas mesmo, e ele sabia disso. Mas quando nos encontrávamos na rua, era olá, como vai? Sempre muito seco, mas sempre cordial. Mas no dia a dia... Mas essa relação do Carvalhinho com o Bland, qual que era a origem exatamente? Eu não tinha uma origem específica. Olha, quando o Carvalho, por causa da nomeação, alguma coisa, eu não estava no jornal, sabe? eu não estava. Quando saiu, sempre que... Tinha o general, que era o interventor, né? Isso, Clóvis Bandeira Bandeira Brasil. Clóvis, Então, quando saiu o general, a expectativa era que fosse alguém mais ligado à cidade, né? mais próximo da população. O Carvalhinho já vinha da Santa Casa. Lembra? Ele foi depois? Depois ele foi provedor. Ah, é verdade. Ele morreu lá. É verdade. Então, mas o Carvalhinho, eu não lembro a área dele, o Bland já não tinha essa ligação com ele. Porque ele não gostava. Não, ele não gostava. Não, e o fato de ser nomeado e tal, né? Já era um... Você tem uma ideia? Ele se referia, eu lembro disso, depois falando com colegas, ele se referia ao Carvalhinho. Naquela época, o Pelé tinha uma casa ali na Ponta da Praia, uma casa muito bonita e tal. E o Carvalhinho morava na rua de trás, né? Uma casa também. Então, quando ele escreveu o nome do interventor, o prefeito nomeado, o alcaide, não sei o quê, que mora nos fundos da casa do Pelé, ele colocava isso. Mora num quartinho lá no fundo. Ele era terrível. Tem a história das fotografias também? Ah, sim. Quando ele não gostava de alguém, ele botava pela... Tinha marca-texto, não é marca-texto? Pincel atômico? Aquele... Um grosso. Eu não sei como é que chama. Grosso, né? Pincel atômico, né? Isso, mais ou menos isso. Ele tirava. Nós três aqui no lado de você. Se você estivesse no meio da foto, nós três, ele passava coisa preta ali e publicava a foto. Mas não tinha dúvida. Não tinha nem aquela técnica de eliminar e tal, não. E não pense que ele ficava preocupado com a reação. Lembra uma vez um general foi lá na redação de manhã, logo cedo? Então esquece. Mas tinha essas... Não era o Bland, era o Sampaio. Era o Sampaio. Tinha essas coisas estranhas. Mas o Bland marcou. Eu acho que ele era a alma do jornal Cidade de Santos. Sempre foi. Depois... Ô, Noemi, então esse fato aí, que eram prefeitos nomeados e o jornal era combativo, e aí o prefeito virou
Caldeira que era o dono do jornal. Então, quer dizer, não dava para criticar o dono do jornal, né? Como é que foi essa época? Foi aí. Só um parênteses, foi uma grande jogada do Maluf, né? O Maluf foi governador, né? Também nomeado. E aí ele falou, opa, vamos neutralizar a cidade de Santos, vou dar a prefeitura para o Carlos Caldeira. Aí foi terrível, foi terrível. Aí o jornal se descaracterizou dele e tal. O Caldeira tinha uma mania de, lembra do chamado pacote escolar, né? Todo dia isso no jornal, sabe? Imprimia no grupo Folha, no Parque Gráfico da Folha, caderninho, não sei o quê, e ele distribuía para as crianças das escolas de Santos. Né? Chegava no seu carro conversível lá na porta da prefeitura. Naquela época a praça, você podia contornar a praça mesmo, e à frente era estacionamento para os vereadores e para a prefeitura. E ele chegava lá no Lincoln Continental, o conversível, né? Com a roupa de branco, parecendo lá. E com o seu chinelo, né? Só pantufa, ele usava pantufa. É uma figura mais descaracterizada. Aí perdeu essa combatividade. Perdeu. Tanto que o Bland. Foi nessa época que o Bland saiu. O Bland saiu e a coisa ficou difícil, até para o repórter. Ficou ruim para a população também, né? O jornal perdeu a credibilidade total. Exatamente. Mas. Todo dia no jornal esse negócio, pacote escolar. Pacote escolar foi entregue na escola tal. E era isso. O bom, se a gente pode dizer que o bom, é que o Caldeira não ficou um ano na prefeitura, né? Ficou pouco tempo. Aí veio o Paulo Alexandre Barbosa. Paulo Gomes Barbosa. Paulo Gomes Barbosa. Outra coisa, Geraldo, o jornal ele circulou numa época que tinha ditadura no Brasil, né? Sim. Mas ainda assim tem gente que relata que não havia uma pressão muito forte. Havia? Quando sai. Lembra aquela diretora da Polícia Federal, da censura? Sim. Essa mulher viveu na redação lá. Olha, seu saco. quando saiu a foto de primeira página com os 3 caps das 3 polícias, Marinha, Exército e Forças Armadas. Marinha, Exército e... Primeira página. Você imagine, era todo mundo chegar na redação, se encolher, ficar esperando a explosão no aquário. Explosão não com a redação, porque ele conseguia xingar e chegar até os militares, os milicos que pediram providências. Mas eu falo assim, a vantagem de ter um editor louco, mas consciente e que defendia a redação era essa. Você podia escrever, se ele aprovou, lógico, e não sairia sem a aprovação dele, ele era o responsável, ele assumia. Nunca, eu não lembro de repórter algum na ditadura defendia bem. Nunca tivemos esse problema, porque ele é que assumia. Eu lembro isso, a gente tinha que tomar cuidado com algumas coisas e, às vezes, eu não esqueço, o Erasmo Dias era o secretário de Segurança Pública e o Erasmo tinha um bom relacionamento com ele, com o Bland. E a gente se dava ao luxo de escrever alguma coisinha e o Bland publicava, mas muitas coisas eu mesmo sabia, quando cobria a polícia e fora, não tinha como não saber, e preferia não falar, porque eu não tinha como provar. Você entendeu? E se eu publicasse, se eu escrevesse, o Bland publicaria, eu iria prejudicar não uma, mas 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Então a gente também tinha esse critério. Mas às vezes a censura funcionava mesmo. Eu lembro na reportagem policial, teve um problema no quartel aqui no 2º DC, um fuzil, um soldado manuseando lá, disparou, acho que a trava estava com defeito e tal, e ele morreu, né?
E como é que a gente ficou sabendo? A gente tinha fonte em todo lugar. Chegou um corpo no IML, aí ligou para nós, chegou um soldado aqui agora, estava lá no quartel, aí eu fui para lá, levantei a história toda, como é que foi, falei lá com o comandante, explicou tudo direitinho. O segundo BC em São Vicente, né? O cidade era em Santos, Rua do Comércio, 15 de novembro. Quando eu cheguei na redação, já tinha ordem, não vai publicar uma linha. Não tem jeito, não publicou. Ditadura pesada, né? Complicado. E foi que? Um acidente. Né? Foi um acidente no quartel, não, mas não vai publicar, acabou, a gente não quer. Os milicos não querem, pronto. Assim quando... E tinha uma diretora, aliás, uma censora era da Polícia Federal. Ela vivia no jornal e ela fazia questão de ser chamada de doutora. Eu não lembro o nome agora, doutora. E de vez em quando ela, não, isso aqui não, isso aqui não, isso muda isso aqui. Nós vamos dar uma volta, não adianta. Era mais ou menos que nem a gente fazia, você lembra muito bem disso, quando dos festivais de teatro. Você tinha que fazer primeiro uma apresentação para a censura, poder liberar a apresentação da peça. Então, quando era um texto mais crítico e tal, você muda na apresentação para a censura, você tirava aquela parte da crítica toda. Aí a censura aprovava, né? Aí saía aquele, né? Parecia um diploma, né? Liberado, não sei o que e tal. Ah, meu amigo, mas na hora que ia para o palco. Só que o problema é quando tinha, de repente, alguém censor que ia assistir o espetáculo. Quantas vezes nós saímos correndo, porque eles esperavam terminar o espetáculo e davam a volta para frente do camarim por onde todos iam sair. Quantas vezes no Teatro Rádio Clube a gente pulou a janela? Em São Vicente. Nossa! Então era a mesma coisa. A gente falava algo para a censura e fazia outra coisa. Mas eram tempos que a gente aprendeu a driblar, a gente aprendeu a viver e muitos a sobreviver. Aprendeu a sobreviver. Aprenderam na marra. Outra bandeira do Jornal Cidade de Santos é a retomada da autonomia política de Santos, né? Foi. Sempre brigou por isso. Sempre foi muito forte. Não tinha um dia sequer que não tinha uma matéria sobre isso e tal. Às vezes você não tinha mais o que falar ou quem entrevistar. Eu tinha que entrevistar todo mundo e tal para falar da retomada da autonomia, mas todo dia tinha que bater nessa tecla, né? Até que realmente aconteceu. Mas era a bandeira de luta. E Brandi, depois mesmo o Sampaio, né? Quando veio o Tranjan já estava, né? Nós já tínhamos autonomia, já tinha prefeito eleito, o primeiro prefeito eleito após depois pelo justo, né? Mas o jornal bateu muito, né? Defendeu muito essa tese, essa linha. Ajudou em si, então? Nossa! Claro, você forçava muito, né? E tanto você ir batendo, era aquela chamada, veio lá o governo do Figueiredo, a chamada de extensão, essa coisa toda, né? E tem uma hora que os caras não aguentavam mais, né? Como dizia o outro, numa ditadura que se prolongue por muito tempo, né? E essas reações dominaram com isso bastante. O jornal era conhecido pela cobertura política, né? Que era uma cobertura influente, né? Muito mesmo. O vereador, você tem uma ideia, a Câmara de Santos tinha chamadas sessões secretas. Sessões da meia-noite. E o Cidade infiltrou gente lá e gravou uma dessas sessões. Era uma coisa escabrosa. O vereador dizendo, não, porque eu tenho uma arma no meu carro, se me contrariar, não tem jeito, tá lá. Olha, o Cidade gravou isso. A cidade tinha acesso, nós da Cidade de Santos tínhamos acesso, inclusive, às maracutaias, às remandiolas, como diria o Toninho Madrugada, dos bastidores da eleição de uma Câmara. Você não tem noção, meu amigo.
Você não tem noção. E quantas vezes nós acompanhamos isso na casa de um dos vereadores, sem que ele soubesse. E estava lá, madrugada dentro, era a cidade, realmente o pessoal da cidade. Eu acho que éramos corajosos porque éramos incentivados, porque poderíamos sofrer uma agressão. Você imagina, você tem invadido, como você entra escondido na casa da pessoa e fica lá a madrugada inteira e não pode sair porque o outro passou mal, tanta pressão, sabe? Tinha muita pressão entre eles. Dizia o seguinte, o repórter do Estado não pede licença. Se for descoberto, pede desculpa. Ou não sabia, desculpa e tal. Sai. Não pede licença para entrar, não. Pois é. Então, por isso que eu falei para você no início, foi uma grande escola. Eu acho não, tenho certeza que aqueles que passaram pela cidade, principalmente que viveram essas etapas, porque quem viveu o jornalismo na ditadura e sobreviveu, meu amigo, principalmente cobrindo setores preocupantes, eu acho que aprende a se virar em qualquer situação. Quem aprendeu a entrar numa área pegando fogo e sair junto com o bombeiro, ileso, quem aprendeu... No Cubatão, era tudo aí com segurança nacional e tal. Não, lá é uma área dificílima. Difícil de entrar, né? Cozipa, a própria Cozipa, refinaria. Mas a gente tinha jeito de divulgar, porque o jornal também ele era muito forte na área sindical. Na área dos trabalhadores, todos os sindicatos tinham voz, né? no cidade. Então, era um refúgio para eles também, quando queriam, né, levar suas pautas, as suas conquistas e tal. Eles tinham, né, encontravam na cidade, né, aquele eco para que eles pudessem levar adiante as suas reivindicações e concretizar. Então, por isso que, você lembra muito bem, o Santana, o Santos foi muito forte na área sindical, né? Sim. Muito Estive mesmo. foi muito forte. Poxa, todos os trabalhadores aí, caramba. Você tem aí aquele sindicato dos operários portuários, que aquele salão lá tem tanta história, rapaz, de resistência mesmo, né? No tempo da repressão. E era também um grande refúgio, né? Para o pessoal todo se abrigava ali. Aquele salãozão lá. Hoje se não me engano, é o Miro que presida o sindicato. Queria que vocês falassem para mim sobre o clima da redação, né? Que parece que era uma agitação danada, isso, muita conversa, o telefone tocando, né? Muita gente me contou isso, né? Queria que vocês recordassem como é que é esse clima. E também eu acho que a relação de amizade que tinha entre os colegas, né? Eu acho que todos eram muito unidos, muito comprometidos, mas era muito divertido. Nós tínhamos colegas de todos, eu digo todos os naipes, de todas as veias, porque o distraído, de repente alguém procurava na redação, no meio daquele tumulto, olha o horário, e aquela cobrança, olha, já estou guardando sua matéria, está faltando a última página, você entregava as laudas. Então, como é que você ia dar continuidade? Para a redação, sumiu o sapato de fulana. Como? De repente ele está pendurado lá no sapato da Zezé. Zezé, nossa colega, setor de variedades, é aquela pessoa distraída que calçava uma meia de uma cor, outra meia de outro, sapato trocado. E ela na redação tirava o sapato, no outro dia cansada. Cadê o sapato da Zezé? E era muito interessante. Ou então, a colega que chama não era patrulheiro, os meninos, eu não sei, nem lembro como chamavam os meninos. Contínuos. Não tem nada, vai ali e compra uma peça íntima para mim na loja. Vai comprar mods. Sabe assim, os meninos da redação, era assim, era muito divertido. Ou então aquele que adorava tomar uma bebida
Tinha, e nós tínhamos as mesas, as máquinas eram uma mesa de escritório, e a máquina, a gente fechava, então ela ficava uma mesa comum que depois você abria, e tinha os gavetões. E ali, de repente, você via alguém com uma série de canudinhos emendado, enquanto bebia, estava fazendo. Olha, você não tem noção, você começava do porteiro, né, do Sardinha, e antes tinha o Albano. Nós tínhamos um porteiro, Fanho, era cruel, você entendeu? E ele era o cartão de visita, era o acesso, todos passavam por ele. O Sardinha ele fazia um jogo, né? O jogo do bicho. Então a gente já sabia. Apontador. Então a gente sabia tudo. No jornal? Olha. Tinha um apontador do jogo do bicho dentro do jornal? Não, ele era na portaria. Na portaria do prédio. Na portaria do prédio. Então todos tinham que passar por Na rua do comércio ali. Então todos tinham que passar pela portaria. Do político ao cara que ia. E ele conhecia todos. Ao cara que ia falar, por exemplo, de uns desaparecimentos, que era forte também na época, né? A pessoa desaparecia, você ia na redação da cidade, levava uma foto, um dia, 2 dias depois encontrava. É isso mesmo. Encontrava, verdade. Impressionante isso. É mais ou menos hoje o que faz a internet, as redes sociais, né? Aí, mas você perguntou da redação de hoje, ou de ontem para a redação de hoje, eu vejo assim, ó, a redação do Cidade de Santos é uma feira livre, vendendo peixe, vendendo doce, vendendo não sei o que e tal. E a de hoje é uma UTI, silêncio absoluto, tal, ninguém fala com ninguém e tal. Eu senti muito isso quando eu saí do Cidade e fui para a tribuna. O Cidade era, a tribuna você não podia falar, era um negócio meio esquisito. Isso aqui é esquisito. Biblioteca. Não, você imagina. Até porque já não era mais a máquina de escrever, que era mais lenta, né? Já eram os terminais antigos, de computador e tal. Teclado. Né? Máquina. Agora, você imagine você chegar na manhã de sábado, de domingo ou segunda-feira de carnaval, todo mundo chega cansado, porque a cobertura de carnaval começava às 6 horas da noite e até o dia seguinte, 7, 8 da manhã. Aí você imagine você voltando com aquela cara de sono e tal, vai para a redação e de repente chega a colega fantasiada de galinha. O que é isso? Ela foi para a secretaria para fazer a revisão, como ela sempre fez. Ela veio do baile de carnaval. O baile de carnaval também terminava de manhã. Então não dá para você ir para casa dormir porque você tem horário. Então era aquela festa, você entendeu? E era um clima muito animado, né? E o pessoal, tanto que muitos na redação se tornaram padrinhos de casamento, se tornaram, né, compadres. E casaram também, né? E casaram. Eu queria que você contasse a história de vocês, como é que pintou o clima? Nem sei. Não, eu sei, se nos conhecemos em 6 meses, nós tivemos apostas na redação, imagina, até um ano, isso vai durar. Em 6 meses nós já estávamos juntos, nos conhecemos na redação, foi assim uma coisa de louco. Não, na verdade eu já conhecia a Noemi, eu estava na faculdade e havia uma efervescência muito grande na área cultural da cidade, muitos shows, muitas apresentações de teatro, essa coisa toda. Eu lembro que teve um show da Maria Bethânia, ali no Cine Teatro Caiçara, ali na praia, né? E depois do show, um barzinho ali do lado, tava tomando um cafezinho, estava lá no Noemi, com essa repórter aí e tal. E eu já estava na faculdade, eu já de olho e tal. Aí eu fui para a cidade e rolou. Nos conhecemos, eu conheci lá. Mas ele diz que a gente já se conhecia em teatro, porque eu já fazia teatro há muito tempo, né? Fazia teatro desde... a gente conhecia desde muitos Martim grupos e Afonso. tal, mas não tínhamos amizade ainda. Então...
Mas depois eu sabia que ela era repórter, que eu via sempre aí cobrindo aí os shows, as peças, essa coisa toda. Aí, na redação lá, não queria nada, aí era. Eu? Né? Não queria nada e tal. E foi interessante que na redação tudo se sabia. E aí as apostas, quanto tempo vão ficar juntos? O Bland foi um deles. Né? Então, quanto tempo vai ficar? Quanto tempo e tal. Foi interessante isso. Eu lembro que o Bland falou que se a gente ficasse 9 meses, se aquele casamento durasse 9 meses, ele me dava um aumento. Porque o Heraldo, nós éramos pessoas totalmente. Não vai dar certo. Uma pessoa assim, vai ser assada, entendeu? Aquelas coisas todas. E no fim a gente ganhou todas as apostas, ganhamos tapete de um, tapete de outro, para montar a casa. Você imagina? Isso. Uma TV lá do. Tudo, tapete, cada setor. E foi assim. E desses 6 meses de aposta, desses 6 meses que a gente conheceu na redação, as apostas, conseguimos todas. Aí eu lembro de 9 meses, não, espera mais 3 meses, um ano. Mas aí aconteceu. E são mais de 40 e tantos anos. Mas a redação era muito bacana, era muito. Eu lembrei agora muitos amigos. Um detalhe, você falou das gerações do passado. Teve uma cobertura de carnaval, a gente fazia isso, né? No cidade, acompanhava o desfile da escola de samba e ia direto para a redação para você fazer a matéria, porque estava fresco na tua cabeça ainda, porque você fosse para casa dormir, depois ia ter um delay muito grande e se perdia muita coisa. Aí eu já no Jornal A Tribuna fui cobrir também um carnaval. Eu lembro que estava eu e o Humberto Chalup. E também demorou, desfile, sempre demorava muito e tal. Eram quase 6 horas da manhã. Aí o chefe falou, não, vamos embora, né? Eu falei, não, vamos para a redação fazer a matéria. Ele falou, mas nós estamos de bermuda. O Márcio Calvi não deixa, não sei o que. Eu falei, não, eu vou assim, quero ver se ele não vai deixar eu fazer a matéria. Se eu não fizer a matéria, não vai ter matéria. Se eu for para casa, eu não volto. Aí nós fomos, rapaz, quando o Márcio chegou na redação, que viu nós dois de bermuda, o homem se transformou, não falou nada também. Deu uma matéria, saiu tudo direitinho, muito bonitinho, no dia seguinte. O que era normal na cidade, né, tinha essas restrições. Depois a gente enfrentava esses choques aí. Mas um tempinho a gente conseguiu também superar. Para a gente encerrar, a última pergunta. Qual que é a principal saudade que você tem, Heraldo, do Cidade de Santos? A principal saudade é dos amigos que já se foram, né? E da convivência, né? Que era sempre uma festa, né? Sabe? Não tinha dia ruim. Sempre era um dia diferente. Era muito gostoso trabalhar no Cidade de Santos. Muito bom. Saudade, muita saudade. E você, Noemi? Eu acho que do Cidade de Santos eu guardo as maiores e as melhores recordações da minha vida. Porque, embora eu sempre fui uma aluna aplicada, sempre teve isso. E sempre tive uma vida muito diversificada. Atleta, atriz, diretora de teatro, jornalista, era tudo junto. E no Cidade eu conseguia, por incrível que pareça, eu conseguia conciliar. Houve uma época que eu tinha 3 empregos. Mas mesmo com o tumulto do Cidade, eu conseguia conciliar tudo isso. E os amigos que eu fiz, dentro e fora da redação, o conhecimento político que eu tenho hoje, que a gente consegue se imiscuir em todos os setores. Você imagina o quanto houve uma época, eu sempre trabalhei com político, fazendo pesquisa, sempre trabalhei com isso. Fazia pesquisa ao mesmo tempo, para o Maluf e para o Quércia. Como assim? Aí, uma ocasião, eu estava fazendo um trabalho para o Quércia,
fazendo o levantamento da área continental, porque a gente já tinha conhecimento de lençol freático, de contaminação do solo. Era o que mais preocupava na época. Era uma época de campanha, e o Quercia me pediu para fazer um trabalho lá, um relatório sobre essa situação da contaminação do solo na área continental, que a gente chamava Samaritá, né? Tudo era Samaritá. E aí foi e tal. Já estava uma parte adiantada da pesquisa, inclusive já naquela época se estudava a implantação de um cadeião naquela área. Aí uma ligação de um colega, que eu nem sei de onde veio, falou assim: olha, eu sou secretário Maluf e tal. A gente conhecia de redação, mas muito pouco. E ele gostaria de falar com você. Aí aquele telefone fixo. Vamos marcar um encontro? Eu queria que você fizesse uma pesquisa para mim, tal, da área continental, porque eu já tinha feito muitos trabalhos na área continental. Então eu conhecia São Vicente de ponta a ponta. Eu falei, mas que trabalho, que pesquisa você quer? Especificamente a área continental, quero saber a contaminação do solo e tal. Mas eu não posso fazer, porque eu já estou fazendo para outro. Quem é o outro? Não posso falar. Quem é o outro? Conversa. Pode deixar que eu falo com ele. Pode começar. Eu falei, não. Eu pago adiantado. Quanto ele está lhe pagando? X. Eu pago 2 vezes mais. Mas eu não posso. Ele falou, pode sim. Você só dá um tempo que eu vou ligar para ele. O Quercia me ligou e disse: Noemi, olha, pode fazer. Noêmia, pode fazer. Não, mas eu não posso. Não, você só faz o seguinte: eu quero saber daquela área que vai do rio acima. E você faz para ele do rio abaixo. Oi? Ele diz que vai pagar 2 vezes mais. Então cobre dele já e cobre antes. E ele pagou antecipado. Então, quer dizer, tudo isso era graças à mobilidade da cidade de Santos Jundiaí. Você não tinha que dar satisfações ao seu chefe ou a quem quer que seja da redação, qual era o seu envolvimento com Esmeralda Tarquínio, com Oswaldo Justo. Nós mantínhamos amizade à parte, porque a gente sabia não misturar. O Justo era um amigo particular, foi meu amigo, meu grande amigo particular. Isso nunca interferiu que disséssemos, mostrasse a realidade do governo dele, que estava faltando, que ele era ruim, tal. Então, mas tudo isso é uma base de cidade que a gente ganhou na cidade de Santos, que a faculdade te dá um leque, mas não te faz aprofundar, não faz com que você se interesse até por aqueles pequenos detalhes que faz a grande diferença. Então, cidade, eu sinto saudade de tudo, dos amigos que se foram, como disse o Heraldo, do ambiente. Era um ambiente de parceria. Se você estivesse acompanhando uma situação e de repente naquele dia a chefia te dissesse: olha, hoje você não vai fazer esse plano, você passava para o outro. Eu acompanhei durante 1 ano inteiro o reajuste do IPTU. Diariamente, era uma novela, diariamente eu entrevistava alguém da cidade sobre o IPTU. Então eu conheci. Mas isso foi durante o plano econômico que teve a chamada, aquelas tabelas, então deflacionou alguns preços. E o Justo na época não deflacionou o IPTU. Mas o Blanc todo dia queria uma matéria. Essa aí ficou fazendo 1 ano. Então, quando falava IPTU, eu já sabia de tudo. Então, eu conheci assim artistas de São Paulo que moravam na cidade que eu não desconhecia. Você entendeu? Políticos que não tinham nada a ver, mas que tinham parentes na cidade. Então, a cidade te possibilitava isso. E você
você tinha que ser criativo. Quando eu fui para o setor de polícia, eu lembro que o Abissair Rocha me disse: Emílio, todo dia os crimes são iguais, as notícias são iguais, as pessoas que você vão procurar são iguais, nunca vai esquecer. Mas a abordagem tem que ser diferente todos os dias. E isso é um aprendizado que a gente não tem na faculdade, que a gente não tem na escola. Então, eu lamento muito quando eu vejo, quando eu ouço alguns colegas de profissão de forma vazia abordar uma situação delicada, sem aprofundar. Você percebe que não tem, não vão atrás. É aquilo que te apresenta, que se apresenta, você não vai analisar, abordar o que levou àquela situação que você está descrevendo. Então isso é muito ruim, porque se perde muito. O jornalismo não era um romantismo, porque na ditadura não tinha romantismo que resistisse. Você tinha que partir para a realidade, correr também da realidade. Mas você aprendia de forma diferenciada a levar isso à população. E sempre mostrando a realidade. Você nunca... Ou você omitia, mas não mentia. Essa era uma grande... Quando ele falou do Gilberto Tarquínio, eu lembro, você vê a ousadia do Estado de Santos, quando o Tarquínio ganhou, o Tarquínio, a manchete do Estado foi assim, ó, pelo menos assim, deu crioulo na cabeça. Deu crioulo na cabeça. E o crioulo não era ofensivo, era como se fosse, ó, deu um negro. A população de Santos, o eleitor de Santos escolheu um negro, elegeu um negro. Eu lembro que no aparecimento dele, o velório foi aqui perto, no ginásio do Santos Futebol Clube, né? E na saída do cortejo, eles queriam que os veículos fossem atrás do carro do bombeiro e tal, mas a população foi a pé. E essa maluca grávida foi a pé. Uma barriga também. Do Santos Futebol Clube ao Paquetá. Né? Sim, foram pelo túnel e essa doida grávida da minha filha andando. Mas o Tarquínio foi muito importante para mim. Eu conheci através da família Justo. Quem me apresentou o Tarquínio foi Emílio Justo. Foi deputado, né? Que foi deputado, Emílio Justo. E depois... Ele era tão diplomático, ao contrário do Justo, né? Era brigão. Nossa, o Emílio era uma pessoa delicada, caro, sabe? Cortado. E depois encontro o Tarquínio, meu professor, né? Na faculdade nós tínhamos direito, língua portuguesa, sabe? Coisas que hoje não se... O Gigli, né? Dava aula de português, né? Hã? O Gigli. O Gigli. E o Tarquínio não sou de direito, jornalista. E depois... E é importantíssimo, poxa. E nos tornamos amigos pro resto da vida, até porque eu conhecia das noites musicais, ele foi um músico, um cantor, jazz, fantástico, a gente já se conhecia então. E a morte dele para mim foi muito triste, foi muito cruel, porque eu acho que ele morreu com uma mágoa muito grande. E aí eu não podia deixar de ir ao velório e ficar lá com aquele barrigão, tamanho família e acompanhar o cortejo. Então eu falo, Cidade de Santos me deixou muitas saudades e que bom que eu vivi para viver isso. Eu vivi para viver a Cidade de Santos e crescer com a Cidade de Santos. Eu cresci, se é que eu cresci no jornalismo, ainda tenho muito que aprender. Eu acho que ainda vou ter muito que escrever, mas minha grande escola foi a Cidade de Santos, que complementou o que deu toda aquela pincelada que eu aprendi com grandes professores. Eu tive grandes professores na Unisantos, na FACS. Minha turma, inclusive, fiz questão de deixar registrado uma solenidade na Câmara, em homenagem à Unisantos, que eu fiz parte
da turma mais significativa da FACS, porque foi a turma que mais mandou gente para o mercado, por incrível que pareça. Então isso é um registro que a gente fez questão de deixar, e a faculdade sabe disso, a direção da faculdade deve ter isso anotado, até porque o atual estava... Noemi, agora o último mesmo, eu queria que você falasse para a gente aqui sobre o último dia do Cidade de Santos, o dia de limpar as gavetas. Como é que... Não, eu estava com um grupo em São Paulo, na Folha, conversando com o Carlos Caldeira, e uma parte estava aqui na redação, lá na Rua do Comércio, quando eles receberam a notícia. Ou seja, quando nós chegamos de São Paulo, a redação já estava assim, revirada. É uma visão, eu acho que eu tenho algumas fotos guardadas ainda, a visão, sabe assim, o caos. Um vendaval passou. Porque os que ficaram estavam tão revoltados que houve até uma depredação. Do nosso material. Cadeira virada, mesa jogada, gavetas, para lá e tal. Os Quem murais. tem um registro, acho que desse último dia do Cidade de Santos, o repórter fotográfico Edson Barassal, ele tem esse registro. Então, foi feio, triste mesmo, já de noite assim, no fim da tarde para de noite, as pessoas saindo, levando algumas coisas, algumas lembranças e tal. E, infelizmente. E aí depois o grupo se reuniu para, vamos encaminhar os colegas para cá, eu conheço alguém no Diário da ABC e tal. A Noemi encaminhou vários colegas aí para continuar. A gente tinha um conhecimento muito grande de redações. Eu passei pelas Notícias Populares, então conheci o pessoal de São Paulo, da Folha mesmo, Diário do Grande ABC, jornais daqui. Então, o que a gente podia fazer a essa altura? Não dava tempo de chorar, não se tinha tempo de chorar, porque você estava, de repente, você estava no olho da rua, jogado assim, ninguém sabia o que fazer. Lembra-se disso, Heraldo? Ninguém sabia para onde ir. Gente, vamos acalmar. Vamos cada um ver o que a gente Quem pode precisa fazer. mais, Foi exato. Você viu o nível de união. Tinha um companheiro. Não, eu fui convidado, mas não, vai um colega que está precisando mais. Você entendeu? Então, isso, e as assessorias, a gente já tinha o conhecimento das Eu, graças a Deus, assessorias. tive 2 convites, eu podia escolher. Então, a gente tinha essa facilidade de ter militado em vários setores. Então, a gente tinha a rádio, a gente tinha os jornais, a gente tinha essa facilidade de encaminhar os amigos. Claro que nós estávamos precisando, mas nós tínhamos uma família por trás. Olha, encaminhamos até para motoristas. Exatamente. O arco de conhecimento que a gente tinha, ninguém ficou sem encaminhamento. Tem o pessoal da limpeza. Tudo. Nunca vou esquecer isso. Foi Eu muito tinha importante a um gente motorista, um senhor que morava no morro e tal, me encaminhou ele para Santa Cecília. Ele agradeceu tanto. Ele era motorista do cidade, do veículo lá da Folha, né? Que os que trabalhavam aqui na Baixada, embora da Folha, todo mundo, ao RH. Então, a gente teve essa possibilidade de encaminhar muita gente. E isso nos deixa assim, desculpa, mas isso deixa a gente uma sensação de que a gente não estava ali por acaso. Eu falo, não existe coincidência, não existe acaso. Então, não foi à toa que eu vim de uma guarda civil extinta, eu pedi exoneração para ir do nada para uma redação que não era nem registro, eu estava no
primeiro ano da faculdade, as aulas começaram em março, em novembro eu já estava na redação de Cubatão. Então, e a gente passou por tanta coisa, por tantos setores, e isso nos favoreceu. A gente sempre deixou uma porta aberta, que a gente sempre pôde encaminhar os colegas. E isso me deixa assim uma sensação de dever cumprido. Porque acho que a gente está aqui para auxiliar o outro, não é só para si, né? Então eu acho que tudo valeu a pena na cidade de Santos. Tudo. Verdade, tudo valeu a pena. Foi difícil.